A galera brinca, pergunta se é Pedro Rio porque eu sou do Rio de Janeiro ou se meu nome é Pedro Rio mesmo. Na verdade, as duas coisas são verdade. Eu sou Pedro Rio, nascido no Rio de Janeiro, morei em 6 estados do Brasil, rodei bastante, morei em Aracaju, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória e no Rio de Janeiro. Ao longo de todo esse tempo aí, tive o privilégio de conhecer muita gente de todos os lugares, conhecer muito da realidade do nosso país, que é muito diverso. Fiz faculdade lá na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Comecei estudando engenharia e me formei num curso de tecnologia. Na faculdade me envolvi muito com Empresa Júnior, algumas pessoas devem conhecer, que é um movimento de consultoria universitária. Fui presidente da Confederação Brasileira de Empresas Júniores em 2016. Em 2017 fui trocar um projeto na Ambev, que foi um projeto de cervejas artesanais. Imagino que muitos gostem de cervejas artesanais. Então, foi uma experiência super legal. Eu toquei a entrada da Colorado no Nordeste, toquei a entrada lá na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, da cervejaria Colorado, que é da Ambev. No ano seguinte, já começando a me preparar para abrir meu próprio negócio, fui para uma empresa pequena, aprender ali a dinâmica de uma empresa na economia real, que muitos empresários aqui e gestores de empresas conhecem bem. Fui tocar uma rede de coworking, né? E aí entendi muito bem a dinâmica ali de como é a vida do empresário, né? Pagar conta de luz, consertar maquinário, ter que ter controle de receita, de despesa, de funcionário. Então, foi uma experiência super legal. Antes, um pouquinho de abrir a Clark, ainda em 2018, tive o privilégio de participar de uma campanha política também. Então, foi uma experiência completamente aleatória na minha vida e me ensinou muito sobre o Brasil, sobre política. Trabalhei na campanha do deputado Felipe Rigoni, que alguns também devem conhecer, que é o primeiro deputado federal deficiente visual da história do nosso país. E quando acabou a campanha, comecei a empreender na área de energia. Eu escolhi a área de energia junto com alguns investidores e alguns dos meus sócios, porque é um setor muito que a gente é muito mal assessorado, né? E ele é muito assimétrico, né? Então, como é um assunto muito difícil, energia, acaba que a gente consome energia de uma forma muito errada por não entender muito bem como a minha conta de luz é calculada, como o setor elétrico ele funciona, e por isso a gente escolheu empreender nesse setor que ainda é muito carente e muito pouco digitalizado, né? Tem pouca tecnologia em cima dele. Então, a gente gosta muito de pensar que a Clark é uma startup que é o primeiro a se mover dentro do setor elétrico e a gente quer transformar esse setor desde o começo. A gente começou a empreender em 2018 com geração de energia primeiro, então a gente construía algumas fazendas solares, né, que são grandes usinas solares. A gente construiu uma planta na Bahia. Quando a gente começou a fazer outros projetos em outros estados, a gente falou assim, ó, super legal, esse é um business super interessante, mas a gente queria focar em tecnologia e não em um negócio de infraestrutura. Tecnologia, quando eu falo, em software, né? O que a gente sabia fazer mais era software e não necessariamente construir ativos de geração. E aí a gente, em 2020, fechou essa empresa e abriu a empresa atual, que eu vou contar mais para frente o que ela é, mas basicamente é uma startup que quer mudar a forma como a gente compra energia no Brasil. E antes de falar da Clark, a ideia aqui é um pouco de falar sobre contexto, né? Que eu acho que é um contexto de energia que me traz até aqui, né? Que faz esse assunto ser tão relevante para os hotéis hoje no Brasil. E hoje no Brasil, na verdade, tem alguns anos já que a gente tem visto o preço da energia subir muito no Brasil, né? Então, a gente teve um aumento muito grande ali na época de 2014, 2015, chegou em alguns lugares em 2 anos passar de 100% de aumento no preço da energia. E agora a gente está vivendo de novo, primeiro por influência da pandemia da Covid-19 e agora por influência da maior crise hídrica dos últimos 91 anos, uma retomada do aumento de preço de energia. E mais recentemente, a gente teve essa informação de que a gente vive essa crise hídrica enorme, né? O Brasil está passando por uma seca danada, e essa seca influenciou o governo a fazer dois movimentos, né, que aumentaram o preço da energia no Brasil inteiro. O primeiro foi o de aumentar o preço da bandeira vermelha de patamar 2. Então, a bandeira vermelha de patamar 2 era um acréscimo de R$ 6 a cada 100 kWh, mais ou menos. Então, era ali mais ou menos 60 centavos a cada quilowatt-hora consumido. E isso foi aumentado para R$ 9 aproximadamente. Então, a gente já teve essa primeira coisa que é super rara, que é não só acionar a bandeira, mas acionar uma bandeira agora reajustada. Então, foi um fenômeno ruim que a gente viveu. E pior ainda, recentemente, a gente teve a construção de uma nova bandeira. Então, além da bandeira verde, da bandeira amarela, da vermelha 1 e da vermelha 2, que foi reajustada,
agora a gente tem uma bandeira chamada bandeira de crise hídrica, né? Que é uma bandeira, a galera chama de bandeira roxa, bandeira preta, que é uma bandeira ainda maior, que é um acréscimo de 14 centavos por quilowatt-hora, né? Então, de R$ 14 a cada 100 quilowatt-horas consumidos. E aí, nesse contexto todo, eu tentei aqui trazer duas coisas. Primeiro, falar como que o setor ele é estruturado, o setor elétrico, como a energia chega até vocês e como a sua conta de luz é faturada, para vocês entenderem por que vocês pagam tão caro pela energia. E dois, trazer algumas dicas de como poder reduzir e ajudar vocês aí também na prática. Então, antes de entrar na estrutura do setor elétrico, por que o preço da energia é tão alto no Brasil, né? E principalmente ele é alto por causa de dois fatores, assim. O primeiro, a gente acredita, né? A gente faz uma análise aqui na Clark que são esses dois fatores. O primeiro é a nossa grande dependência de grandes usinas hidrelétricas. Então, a nossa energia hoje ela é mais de 60% originada em grandes usinas hidrelétricas. E isso, naturalmente, quando a gente tem uma seca, faz o nosso preço subir muito. E o segundo fator é que no mercado regulado, que é o mercado de energia que a grande maioria dos consumidores estão, que é onde a gente é atendido por todo o serviço, toda a cadeia da energia, ela é cobrada para a gente através da nossa distribuidora, né? Que é a Light, a Enel, a EDP, a Coelba, a Coel, a Celp e por aí vai. Quando a gente só recebe uma conta de luz, a gente está no mercado regulado, né? Quando a gente recebe boleto só dessa distribuidora. E nesse mercado regulado, a gente compra energia de leilão. E esses leilões, eles são firmados no longo prazo. Então, a distribuidora compra energia ali por 40 anos, e essa energia ela é indexada, né, em inflação. Ou seja, todo ano o preço aumenta por causa da inflação, e o gerador ali ele tem uma segurança muito grande de fornecer energia para essa região por muito tempo. Então, é por isso que a nossa estrutura de leilão ela é muito ineficiente. Então, esses dois fatores influenciam muito o nosso preço. O leilão, que é uma estrutura que dá muita segurança para o gerador e é indexada em inflação, e isso afeta o nosso preço, e a nossa dependência da matriz hidrológica, e se não chover no Brasil, a gente tem uma crise muito grande de energia. Entrando na estrutura do setor elétrico, basicamente a gente tem 4 grandes etapas, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo. A geração são as usinas geradoras, que geram energia e vendem isso no mercado regulado via leilão ou no mercado livre via contratos bilaterais entre grandes consumidores e geradores. Então, são as usinas. E aqui a gente tem eólica, solar, biomassa, que são boas usinas. E aí você vai ter usinas que têm algum impacto ambiental também. São as usinas térmicas, por exemplo, e a própria hidrelétrica ela é considerada renovável, mas ela tem um impacto ambiental muito grande. Então, essa aqui é a primeira etapa do setor. A segunda etapa é a etapa de trazer energia até as cidades, né? Então, quando você viaja pelas estradas, você vê aqueles grandes postes na rua, nas estradas, né? Que são os postes e as linhas de transmissão. E aí tem uma grande etapa que é deslocar a energia da usina geradora até as cidades. Uma vez na cidade, as distribuidoras, que são empresas privadas quase sempre, que gerenciam uma concessão pública, elas trazem energia da estrada até a sua casa, tá? Quando a gente está no mercado regulado, o consumidor ele é enquadrado em 2 tipos de conta. A conta de grupo A ou a conta de grupo B, que a conta de grupo B é B de baixa tensão, que é uma conta mais simples, como é a da nossa casa, que é uma conta de grupo B, ou uma conta de grupo A, que é uma conta um pouco mais complexa, que muitos hotéis têm contas de grupo A, que são contas que têm uma parcela fixa, por exemplo, chamada demanda contratada, tá? Esse tipo de enquadramento tarifário é a forma como você paga por toda essa cadeia produtiva, geração, transmissão e distribuição. Então, quando você recebe a sua conta de luz, ela tem ali basicamente 4 empresas, né, ou entidades que estão sendo remuneradas por esse serviço. A primeira é a geradora, a segunda é a transmissora, a terceira é a distribuidora da sua região e a quarta é o governo federal e estadual, né? Então, todas essas pessoas, essas empresas, entidades, são remuneradas quando vocês pagam o boleto da energia. E aí, por exemplo, a sua distribuidora ela fica mais ou menos com 10 a 20% da conta. Toda a outra parte, né, os outros 80%, é dividido para outras empresas. E ela não lucra em cima dos outros 80%. Entendido isso, eu acho que é super importante, antes de falar de dicas, vocês entenderem como vocês pagam, né? A melhor forma de economizar é entender a conta de luz. Acho que esse é o primeiro passo. A gente fala muito na Clark, né, que informação é economia, assim. Então, se você entende como essa conta de luz é calculada, a gente gosta de usar a palavra hackear, né, no bom sentido aqui, você consegue hackear ela e tentar pagar menos. E como que você vai hackear ela? Tentando
atuar sobre as parcelas que geram despesa, tá? Então, como eu comentei, existem dois tipos de grupo tarifário no Brasil. A primeira é o grupo de baixa tensão, que são contas ali muito simples, elas são faturadas só em cima de consumo de energia, tá? E consumo de energia é uma variável que a gente chama de quilowatt-hora, né? Que é o quilowatt, que é a sua potência, ao longo de algumas horas de uso daquele equipamento. Então, por exemplo, um chuveiro elétrico tem 1.000 watts, então ele tem 1 quilowatt, né? Se eu uso esse chuveiro por 1 hora, eu pago 1 quilowatt-hora. Se eu uso ele por 2 horas, eu pago 1 quilowatt vezes 2 horas, 2 quilowatt-hora. Então, se eu usei um chuveiro por 2 horas, no Rio de Janeiro, onde na baixa tensão o preço do quilowatt-hora é R$ 1, então eu vou pagar R$ 2 por esse banho de 2 horas, tá? Então, a conta de luz da baixa tensão é muito simples. Consumo de energia vezes uma tarifa é o preço final, tá? Isso aqui é 90% da conta. Os outros 10% não são parcelas gerenciáveis, como é, por exemplo, iluminação pública, encargos, multa, juros, parcelamento de outras contas, você não consegue fazer nada. Mas sobre o consumo você consegue atuar. E aqui o mais importante é ficar ligado nos equipamentos que consomem muita energia ao longo de muito tempo, tá? Depois eu entro no detalhe. Entrando nas contas de média e alta tensão, que é uma grande realidade também em hotéis, então é muito comum aí você pensar em pousadas e hotéis que são enquadrados ou na média ou na alta tensão, que é o grupo A. Essa conta ela já é dividida em duas grandes parcelas principais. Ela também paga pelo consumo, que é o quilowatt-hora, só que ela também paga um preço diferente para de dia e um preço diferente para de noite. Geralmente, né, na verdade sempre, o preço no começo da noite ali ela é bem mais caro, bem mais caro. Então é importante evitar consumo no começo da noite. O que para um hotel é muito difícil, porque é quando de fato os clientes estão ali, né? Então de 18 às 21 é um grande vilão da conta de luz de vocês quando o assunto é consumo de energia. E a segunda parcela da conta de luz da média ou da alta tensão, do grupo A, é a demanda contratada, que é um valor fixo na conta de luz, que ele está relacionado com a sua potência, né? Lembra que eu falei do chuveiro lá? O chuveiro tem 1.000 watts, né? Por exemplo. Então ele tem 1 quilowatt, né? 1 quilowatt equivale a 1.000 watts. Se você somar todos os equipamentos do seu hotel e isso passar de 75.000 watts, 75 quilowatts, você é enquadrado no grupo A. Abaixo de 75, você é enquadrado no grupo B. No grupo B, então, sua conta é aquela simplesinha, só paga pelo consumo. No grupo A, não. Você paga pelo consumo de dia, pelo consumo à noite e também paga pela sua potência, porque como você é um grande consumidor, você tem muitos equipamentos, por exemplo, o hotel tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, às vezes tem banheira, então tem muita coisa que consome muita energia, câmara fria, geladeira e por aí vai. Se você ligar todos esses equipamentos ao mesmo tempo, você vai gerar um impacto muito grande sobre a rede elétrica daquela distribuidora. Então, consumidores que têm uma demanda muito grande precisam pagar como se fosse uma franquia de telefone por esse valor, porque se você demandar toda aquela energia da rede no intervalo de tempo pequeno, aquela distribuidora tem que ser capaz de te atender. Então, isso aqui funciona parecido com um pacote de internet de celular. Quando você contrata 1 giga, se você usar meio giga, você vai pagar 1 giga. É o pacote de internet que você tem. E se você passar de 1 giga, você vai pagar um valor mais alto pelo excedente, que é uma multa ali, né? Então, a demanda contratada é a mesma coisa. Você contrata um valor, se usar menos que ele, você paga ele, e se você usar mais que ele, você paga uma multa, um valor mais caro. Então, isso aqui é muito importante ficar de olho. Entrando nas dicas práticas, caminhando aqui já para a reta final, como um hotel pode, então, economizar na conta de luz dele no mês a mês ali, né? Existem 3 formas de economizar na conta de luz. A primeira é uma forma muito simples, que é você entender a sua conta de luz e ver se você está enquadrado na melhor forma possível. Então, dentro do grupo A e dentro do grupo B, existem uma série de enquadramentos tarifários. O grupo A e o grupo B se chamam grupos por causa disso, né? Dentro desse grupo existem possibilidades de tarifa que você pode adotar para a sua empresa. Então, dentro do grupo B, você tem um grau de mobilidade um pouco menor, mas também tem. E dentro do grupo A, você tem muita opção. Então, quem tem uma conta de luz de mais de 75 quilowatts, que geralmente são contas acima de R$ 10.000 mensais, são enquadrados no grupo A. Esse consumidor tem que ficar muito atento aos enquadramentos tarifários dele, porque às vezes só ligando para a distribuidora, com um trabalho ali de 2 a 6 meses, você consegue fazer um reenquadramento ali e gerar uma economia sem fazer absolutamente nada no seu dia a dia. Tá? Quais são as opções, por exemplo, que o pessoal do grupo A tem para gerar economia só mexendo no enquadramento tarifário?
ele pode fazer um ajuste de demanda contratada, que é o exemplo da imagem aqui. Então, essa demanda contratada é um valor fixo. Se você ultrapassa ela, você paga uma multa. Então, aqui é um exemplo na imagem de um cliente que está usando mais demanda do que está contratando e, por isso, está pagando ultrapassagem, né? Que é um valor acima e muito mais caro. Então, o ideal aqui seria aumentar um pouco a demanda, você vai ter um custo fixo maior, mas não vai pagar a multa. Então, isso gera muita economia. Outra possibilidade é fazer um estudo de fator de carga, para ver se vale a pena estar no enquadramento que a gente chama de verde ou no azul, que são 2 tipos de tarifa do Grupo A. Outra opção é, por exemplo, levar essa conta do Grupo A para o Grupo B, que é o que a gente chama de optante de baixa tensão. E existem uma série de movimentos tarifários que podem gerar economia. Tá? Então, isso aqui é muito interessante de se estudar. A segunda forma é gerar economia através dos próprios equipamentos. E aí é o que a gente chama de eficiência energética, troca de equipamentos, retrofit, por aí vai. Antes de entrar na análise de como gerar economia, é importante entender quem de fato é relevante, né? Então, na nossa infância lá, a gente ouvia do nosso pai falando: apaga a luz que eu não sou sócio da Light, né? Apaga a luz que eu não sou sócio da Coelba. Em todos os estados tem essa frase. Hoje em dia, apagar a luz não vai fazer tanta diferença assim mais. A frase tem que ser: desliga o ar-condicionado que eu não sou sócio da Light. Toma um banho no chuveiro elétrico menor e por aí vai. Os equipamentos que, em geral, consomem mais energia e são mais significativos no hotel são aqueles que movimentam temperatura, seja para esquentar, seja para esfriar. Então, movimentar a temperatura, transformar a temperatura, gasta muita energia e a gente precisa ficar muito de olho no funcionamento correto de equipamentos como ar-condicionado, geladeira, chuveiro elétrico, câmara fria e estudar possibilidades de troca. Então, por exemplo, trocar um chuveiro elétrico por um chuveiro a gás ou um aquecedor solar para esquentar a água e você consumir energia quente através do sol. Então, tem várias possibilidades aqui. E, por fim, a última etapa é comprar energia de forma inteligente, né? Então, uma vez que eu já estou enquadrado no melhor possibilidade de tarifa possível, já apertei ao máximo meus equipamentos para funcionar da melhor forma possível. Agora você já cortou todas as gordurinhas. Então, a única forma que você pode agora é literalmente pagar mais barato na conta de luz. Não tem mais o que fazer. E aí tem uma forma de se comprar energia sempre renovável, né? A gente acha que o futuro é renovável, então, quando a gente fala de compra de energia para economizar, é economizar ajudando o mundo. E tem como economizar ajudando o mundo tanto na baixa tensão quanto na média e na alta tensão. Na baixa tensão, algumas empresas constroem usinas solares e alugam isso para a sua empresa. Então, você tem a possibilidade de ou construir seu próprio telhado solar ou alugar essa fazenda solar de alguém e gerar ali na compra, você teria que fazer um investimento, então é uma lógica de retorno, ou no caso do aluguel, é literalmente uma lógica de compra de energia. Então, você teria uma economia ali de 10% a 20%, dependendo de onde você está no Brasil. Isso aqui para contas de menos de 75 kW, contas de menos de 10 mil reais mensais. Para contas maiores, a melhor opção é o mercado livre de energia. Então, você ir ao Mercado Livre, que é um ambiente que não depende dos leilões de energia, e você escolher livremente o seu fornecedor, igual a gente faz, por exemplo, com internet, telefone e tudo mais. E isso é permitido hoje para as contas de Grupo A, e aqui a gente consegue gerar de 5% a 40% de economia também, é muito significativo. Tá? E é nisso, para fechar a apresentação, que a Clark consegue ajudar. Então, a Clark hoje é uma startup que é o primeiro marketplace do Brasil do Mercado Livre de Energia. Primeiro e único. Então, a gente conecta os melhores vendedores de energia livre do país com os consumidores que têm mais de 10 mil reais de energia mensal. E a gente conecta os melhores. Então, a gente tem hoje 2W Energia, Comerc, ADP, BTG, Capitale, Ômega Energia, uma série de fornecedores super legais. E a gente atende empresas também super relevantes. A gente foi fundado em novembro de 2019, fomos investidos por nossos investidores em abril de 2020, que são investidores em startup. Já passamos das marcas dos mais de 1.000 clientes esse ano. E a gente começou esse trabalho de marketplace em maio de 2020. Hoje, a gente é parceiro dos melhores fornecedores de energia do Brasil, então a gente consegue brigar para vocês comprar energia limpa e barata, e a gente consegue fazer eles competirem por você, então isso é muito legal. E cliente nosso tem uma experiência única no Brasil, que é uma experiência empoderada de receber a conta, entender a conta, ter um relatório, ter um especialista para te ajudar, e tudo isso gerando economia e reduzindo emissões de CO2 no mundo, né? Que é super legal ter um consumo 100% renovável. Caminhando para o fim, nosso case que a gente trouxe aqui de hotel
é um hotel pequeno até, não tem uma conta de luz muito grande, não é um grande resort, o que dá para mostrar que o Mercado Livre é sim acessível para quase todo mundo do Grupo A. E aqui é um exemplo de quanto esse cliente vai economizar por mês e por ano. Então, ele teria uma conta de luz no mercado regulado, no mercado de leilão padrão, que a gente está de R$ 20.000 mensais, ele vai ter com a gente uma conta final de 15.400, o que vai gerar uma economia mensal de 4.600, 15% de desconto que ele está tendo em relação ao preço do mercado regulado, gerando assim uma economia total em 5 anos de R$ 270.000, além do discurso de energia renovável que a gente está conseguindo pautar em mídia e dar visibilidade para esse hotel, tanto em jornal impresso, quanto jornal online, televisão. Então, é R$ 250.000 na conta para ajudar a contratar funcionário, ajudar a aumentar o salário de quem merece, de trocar equipamento. Eu tenho certeza que esse fôlego é super legal e tudo isso fazendo bem para o mundo, que é super relevante também. Alguns dos nossos clientes, então hoje a gente vende energia para as lojas da Mobile, a gente vende energia para as lojas do Burger King, a gente atende a Cordon Bleu, que é a escola de culinária lá do MasterChef, que alguns devem conhecer, lá no Rio de Janeiro. A gente atende a rede de bilíngue de escolas da Maple Pair, a rede de clínicas do Dr. Consulta, e a gente está super preparado para atender o seu hotel também. Tá? É um pouquinho de como a gente trouxe aqui a história da Clark, a nossa solução, e também tentamos ajudar vocês a entender um setor super complexo, que é o setor elétrico, trazendo algumas dicas práticas de como que você pode, a partir de hoje, ter um comportamento mais empoderado, mais proativo e, de fato, reduzir essa conta que eu sei que é muito relevante no dia a dia dos hotéis e que, se a gente consegue reduzir preço, isso vai afetar claramente o nosso produto. A gente vai oferecer um produto melhor na Black Friday, a gente vai conseguir atender melhor nosso cliente, trazer melhores funcionários para dentro da empresa. Então, cada vez mais a gente percebe que o impacto de olhar para a conta de luz e ter a Clark, por exemplo, como uma assessora para te ajudar, traz muito retorno positivo para o negócio, poder focar naquilo que importa, que no caso de vocês é atender bem os viajantes aí pelo Brasil. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pessoal da PM Web e Arthur, e espero ter contribuído de alguma forma. Pedro, incrível essa palestra que tu deu.